Nosso Deus, nós entramos em Tua presença para Te adorar nesse dia e colocamos o nosso coração diante do Senhor. O nosso coração precisa estar diante do Senhor. Nós precisamos estar prostrados aos Teus pés. O Senhor tem cuidado da gente. E só podemos agradecer a Ti por cuidar de nós, por ser o nosso Senhor, o nosso Deus, o orientador, mestre, aquele que liberta, que cura, aquele que opera maravilhas, nosso galardoador, nossa porta por onde nós entramos, que quando se abre ninguém pode fechar, e quando se fecha ninguém pode abrir. Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, nosso maravilhoso conselheiro, nosso príncipe da paz, nosso Senhor dos exércitos. Eu coloco esse povo em Tuas mãos e peço que o Senhor venha nos revelar a Tua palavra. A Tua palavra revelada é a Tua presença no nosso meio. A Tua palavra revelada é o Senhor, é o próprio Senhor diante de nós. Manifesta-te aqui. Oh, rabalassuri cantori badolo badalabassuri. Barabaduri cantori badolo badalabachuri cantarabadori badolo baduri. Aleluias, Pai. Aleluias. Louvado seja o Teu nome e engrandecido. Aleluias. Aleluias. Coloco diante de Ti também hoje, Pai, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Pedimos a Ti que o Senhor cubra aquele lugar com as Tuas asas. Alabachuri clantarabadore clantarabalhas. Senhor, faz a Tua obra. Eu creio que o país inteiro está orando por eles. Mas orar apenas não é o bastante. Eles precisam de ajuda. E a igreja pode se unir para ajudá-los. Umas igrejas para ajudá-los, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua igreja possa viver o dar e receber, o plantar e o colher. E que o Senhor possa ajudá-los, e é para a Tua glória que eu Te peço. Hoje nós podemos estar aqui reunidos na nossa igreja, com boas cadeiras, com ar-condicionado, Te adorando, e é um privilégio, Pai, que a maioria daquele povo hoje não vai poder ter. Alguns não sabem nem o dia de amanhã, e eu lhe peço que o Senhor nos ajude a ajudá-los, nos fortaleça para que possamos fortalecê-los, nos abençoe para que possamos abençoá-los. A Tua igreja vai viver o dar e receber, e o plantar e colher em nome de Jesus. E é para a Tua glória, Pai, que eu coloco o povo do Rio Grande do Sul em Tuas mãos. Senhor, tem coisas que acontecem que a gente não entende, não sabe por quê. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então coloque Rio Grande do Sul debaixo das Tuas asas, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia, irmãos. Amém. Pode sentar em nome do Senhor. Eu sempre, volta e meia eu falo com vocês. Volta e meia eu falo com vocês do privilégio que nós temos de poder entrar na igreja a qualquer hora, receber a mensagem, louvar, adorar. E geralmente eu uso como exemplo os países onde a perseguição do evangelho é muito grande e que as pessoas não podem nem se reunir como nós nos reunimos aqui. E aí eu falo do privilégio que nós temos, porque tem pessoas que não podem se reunir. E hoje no nosso país a gente está vivendo um momento difícil, em que pessoas estão ilhadas, igrejas foram completamente alagadas, como a nossa, por exemplo, várias igrejas nossas, Rio Grande do Sul, e que as pessoas não podem hoje, domingo, ir adorar.
Quer dizer, então, sempre eu dou exemplo com países que perseguem o Evangelho, né? E que a gente tem o privilégio de estar no Brasil, que com toda a perseguição que a gente enfrenta, ainda temos a liberdade para se expressar, para louvar, para adorar a Deus. Mesmo tendo perseguição, a gente sabe que tem. Agora a gente vê essa situação acontecer. Então eu fiz aquele apelo lá pela mídia, pela linha de transmissão que eu tenho com vocês, mas eu faço aqui abertamente até para vocês que, chegando em casa, quem não conseguiu ver, ou ouvir, ou não entendeu, que chegando em casa hoje, dê uma olhadinha. Veja se não tem algum cobertor que você não vai usar nesse inverno, já há um tempo que está lá pegando mofo lá. Dá uma lavada nele, mas não traz também coisa que você já vai jogar fora, não. Vamos trazer coisa boa. Quem tem condição pode até comprar novo. Quem tem condição, lógico, pode até comprar novo. Uma roupa, um alimento não perecível. Amém, Jesus? Principalmente material de higiene. E limpeza também, material de limpeza também. Então, não custa nada, irmãos. Agora é a hora da igreja mostrar a cara da igreja. Amém, Jesus? A hora de todo mundo poder ajudar para a gente enviar para lá. A Igreja da Graça já está separando caminhões, e tudo que a gente conseguir doar, a gente vai colocar dentro desses caminhões e vamos levar para lá. Assim que a água baixar, lógico, não dá para chegar lá. A coisa é bem séria. Não sei se vocês viram pelas mídias, se não viram, mas a coisa é bem grave mesmo. Cidades, alguns bairros ficaram completamente submersos. Acabou os bairros, completamente submersos. Então, assim, vá na sua casa, verifique, volte hoje ainda, já entregue aqui o que puder entregar, que eu vou enviar lá para a nossa Taquara, ou não sei onde a gente vai colocar, provavelmente ali na Taquara, nosso escritório, e dali sairá, daqui a 2 semanas, aproximadamente 2 semanas, pelo menos uns 3 caminhões, a gente está nessa esperança, de pelo menos uns 3 caminhões cheios, com roupas, com lençóis, com cobertores, com material de higiene, até com alimento não perecível, e somos nós que vamos fazer essa doação. Eu conto com vocês. Posso contar com vocês, sim ou não? Sim. Posso, sim ou não? Sim. Em nome de Jesus. Amém? E que o nosso Senhor seja louvado em nome de Cristo Jesus. Bom, alguém pode dizer assim, a única coisa que eu posso fazer é orar. Não. A gente pode fazer mais do que orar. Tá? E a igreja já está disponibilizando esses caminhões já para a gente fazer mais do que oração. Orar e agir. Né? O Tiago falou assim, você mostra a sua fé, eu quero mostrar as obras. A obra sem fé, a fé sem obra, ela é morta. E agora é uma hora boa para a gente mostrar a obra e mostrar o nosso carinho pelo povo de Porto Alegre, independente das religiões, independente de qualquer coisa. Todos ali estão precisando. Ali, como aconteceu aqui há uns anos atrás, em Petrópolis, né? Ali não tem rico nem pobre. Não tem evangélico, espírita, candomblecista, não tem nada. Todo mundo sofreu. E todo mundo carece de ajuda. E a igreja vai ajudar. Amém? Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Estamos orando para isso. Bom, eu quero voltar a falar com vocês, agora sim vamos entrar na mensagem, sobre ser gente de guerra. Vamos lá em João 10. A gente já aprendeu que se eu sou de guerra, o meu coração, ele não pode ser mole. Eu tenho que ser uma pessoa firme. Não dá para entrar numa guerra com o coração mole. E na semana passada a gente aprendeu que quem quer ser gente de guerra precisa aprender a passar pelas provações. Foi no domingo passado que eu falei sobre isso. Muita gente não sabe passar pelas provações. Se você for olhar a Bíblia Sagrada, você vai ver o povo de Deus, é um povo que sempre passava por muitas provações. Por isso que eu estou crendo que os nossos amigos de Porto Alegre vão passar por isso que estão passando e vão sair mais fortes ainda. E o povo de Deus, se você for olhar na Bíblia, sempre passou por lutas, por provações e saiu mais forte. Sempre saía mais forte. E é assim que deve ser. Então, se eu quero ser alguém de guerra nas mãos de Deus, a minha arma não é uma arma de fogo, não é uma espada. A minha arma é a fé. É com a fé que Deus vai me usar.
E eu não posso ter um coração mole para entrar numa batalha, seja ela qual for. Eu não posso também agora me render, me entregar na hora das provações. Pelo contrário, na hora das provações eu tenho que me erguer, me levantar ainda mais. Deus vai tratar com quem está de pé, não com quem está chorando, caído. Se é para chorar, chore em oração, mas não abaixe a cabeça de jeito nenhum. E essas são pessoas de guerra, pessoas que se levantam, e pessoas que são capazes de levantar outras pessoas. Eu até dei o exemplo da minha mãezinha, que quando estava com a gente ainda, ela faleceu em 2017, ela ainda era muito manhosa, embora já convertida, de fé e tudo, está com Jesus agora, ela era muito manhosa. E quando ela não estava muito bem, num dia que não estava muito bem, quem chegava com manha perto dela, ela fazia ela ficar mais para baixo ainda. O meu irmão mais velho geralmente era esse, que era muito manhoso com ela, muito carinhoso com ela. E todos nós éramos carinhosos com ela, mas o meu irmão ele não sabia lidar quando ela estava nesse estado, meio para baixo, meio mal. E quando ele chegava perto dela, ela piorava. Aí a gente tinha que chegar com o coração mais firme. Não, mãe, a senhora é de fé, vamos levantar daí. Olha o que a palavra diz, vamos orar, vamos ver, vamos orar. Aí vai, daqui a pouquinho ela estava de pé, varrendo casa, fazendo comida, já estava de novo de pé. O coração mole vai emprestar o ombro para chorar. Era um só chorando, agora são dois. Emprestou o coração, está os dois chorando. Não mudou a vida de ninguém. Não vai mudar a vida, só vai ter um companheiro para acalentar um pouco o coração triste. Mas não vai mudar a situação dela. Então, quem quer ser gente de guerra, precisa aprender a manter o coração firme e passar pelas provações de cabeça erguida. Hoje eu quero ver com você, já começando em João 10, voltando lá, na verdade, né? Em João 10, eu disse que ia voltar lá, semana passada eu não voltei, hoje eu vou voltar lá. Eu quero ver com vocês que quem quer ser gente de guerra nas mãos de Deus, precisa ter Ele como parceiro. Precisa ter uma parceria com Jesus. Sabe, aquela pessoa que está... As pessoas que chamam de falar assim, estamos juntos, irmão. Não é isso que o pessoal fala? Estamos juntos. Mas quando você precisa da pessoa, é a primeira a sumir. É só conversa, estamos juntos. É só gíria. Gíria popular, gíria da rua. Estamos juntos, irmão, estamos juntos. Estou precisando de você. Não, agora não dá porque eu tenho que dar comida para o cachorro. Está junto coisa nenhuma. Não. Com Jesus não, com Jesus a gente tem que estar bem juntos. Tem que haver uma parceria entre eu e Ele. Sabendo que Ele é superior a mim, logicamente. Então essa parceria sou eu me ligando a Ele. As pessoas querem que Ele se ligue a elas. Na verdade são elas que precisam se ligar a Ele. Quando o ser humano entende que somos nós que temos que nos ligar a Ele, aí a gente está ligado nele e temos uma parceria com Ele. Isso significa então que o que Ele dita de regra, para mim é regra. Eu não posso fugir daquilo. Quando Ele chega para mim e diz, é isso? Então para mim não importa se eu concordo. Vou falar de novo, não importa se eu concordo com isso. Está escrito. Foi Ele que disse, foi Ele que me deu a revelação, foi Ele que falou. Então eu tenho que fazer. Se eu tenho parceria com Ele, se eu estou ligado nele, o que eu concordo ou deixo de concordar, pouco importa. Importa o que Ele quer. Isso é ter parceria com Ele. Isso é se unir a Ele. E se a gente não fizer isso, a gente não vai ser gente de guerra nas mãos de Deus. Pelo contrário, vamos ser aquelas crianças teimosas, que o pai fala, não faz e faz. Faz, não faz. E aí, não adianta nada. Amém, Jesus? Bom, aqui em Josué 10, a gente vai ler a partir do versículo... Eu falei João? Sério? Tem certeza? É que eu estou com o pensamento ainda no Rio Grande do Sul. A gente está muito comovido com toda a situação, né? Mas é Josué, pessoal. Ai, Jesus. Sério mesmo que eu falei João? Vocês todos estão contra mim. Brincadeira, irmãos. E eu nem vou em João hoje.
O João não está na minha mensagem hoje. Depois eu vou ler o livro de João todinho. Vou ver o que Deus tem para mim lá. Alguma coisa tem lá. De novo, né? Graças a Deus. A gente já lê sempre. É Josué, onde nós começamos, né? Vocês deviam ter achado estranho. A gente não começou em João, a gente começou em Josué. Por que o pastor está mandando a gente em João? Não foi pegadinha, eu errei mesmo, tá? Acharam Josué então? Posso ler? Josué 10, versículo 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus, que habitam na montanha, se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. Então quem subiu com Josué? Toda a gente de guerra. São essas pessoas que Deus está procurando, gente de guerra, para subir com ele, para poder entrar na batalha com ele. Passou, o diagnóstico foi errado. Escuta o que eu estou falando agora, depois você lê. Não lê agora não, não lê agora não. Agora escuta o que eu estou falando agora. Escuta, porque senão eu estou falando, você está lendo, você vai perder o que Deus me deu. Não que eu seja mais importante que ninguém, mas Deus me deu uma mensagem para te dar. Então, se você lê na hora que eu estou explicando, você perdeu a explicação. Quando eu for ler de novo, você já perdeu a explicação. Vamos com calma. A Bíblia Sagrada, irmão, é como aquele prato de... Meu irmão me ligou esses dias, mais velho, e falou assim, foi domingo passado isso, falou assim: você não sabe o que eu estou fazendo? Aí eu falei assim: tá, fala. Falei: eu estou fazendo uma carne assada com batata corada do jeito que a mamãe fazia. Ele sabe que eu amo esse negócio. E minha mãe fazia só para mim. Meus irmãos ficavam até chateados, aborrecidos, porque minha mãe fazia às vezes aqueles peixes cozidos, e eu não como peixe cozido, eu como assado ou frito. Cozido eu não como, não gosto. Aí ela fazia aquela panela com peixe, tudo para todo mundo, e fazia minha carne assada separada. Mas isso causava um ciúme nos meus irmãos, um ciúme violento. E ele sabia disso. Aí ele me manda mensagem, domingo passado, eu estou fazendo a carne assada com batata corada, do jeito que mamãe fazia. E eu falei para ele assim: para que você está me ligando para falar isso? Se eu estou em Bangu e você está em Alcântara, e eu não vou poder ir comer. Aí ele foi kkkk e mandou uma foto, e mandou aquela carne bem bonita assim. Eu falei: irmão, você é mau. Você é mau, vou apagar isso aqui, você é mau. Ele é pastor também, meu irmão mais velho agora é pastor também. Glória a Deus por isso. Amém, Jesus. A Bíblia é aquele prato que você ama, que quando alguém faz, você fica ali e não quer levantar da mesa, você come com calma, vai com calma comendo, deliciando, que é algo que você gosta muito. Não tenha pressa de ler tudo, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma, porque você vai se alimentar muito desse jeito. Amém, Jesus? Bom, vamos lá, vamos voltar à mensagem então. O Josué, ele venceu a cidade de Ai. A próxima cidade era Gibeá. A cidade de Gibeá, o rei de Gibeá, o rei, ele se une, faz uma aliança, um pacto com Israel, com Josué. O rei, que a Bíblia chama do rei de Eglon, ele fica sabendo, ele se junta a mais 4 reis, por isso os reis dos amorreus, ele se junta aos 4 reis, 5 reis, e decide vir para tomar a cidade de Gibeá, que é uma cidade grande, com um exército grande. E ele fica sabendo que agora tem união entre eles e Israel. E ele fala: vamos atacar logo Gibeá, vamos pegar o rei e vamos acabar logo com eles, porque o Josué fez sozinho, com Israel, já está vencendo todo mundo, já venceu Jericó, já venceu a cidade de Ai, fez aliança com Gibeão, vai chegar até nós. E eles se unem, são 5 reis, irmãos, que se unem para isso, o rei dos amorreus. O Gibeão, então,
no caso o rei de Gibeão, manda chamar o Josué, fala assim, ó, vem para cá ajudar, a gente tem uma aliança. Eu lembro que eu até falei com vocês, cuidado com quem você faz aliança. Porque se você tem aliança, se você é parceiro, quando te chamar, você vai ter que estar presente ali. Amém, Jesus? É melhor ser parceiro de Jesus, que não vai te colocar em furada, a coisa nunca vai te colocar em furada, não vai te usar como bucha, como dizem lá fora, não vai te usar como, sei lá, como escudo, como dizem. É melhor ser parceiro de Jesus, é a melhor coisa que a gente faz. Bom, mas o Josué vai, é parceria, o Josué vai. E aí a Bíblia fala que ele vai e ele leva com ele os valentes, os valorosos, gente de guerra. Sabe, Josué representa Jesus Cristo, irmãos. A gente quer que Jesus faça tudo por nós. A gente quer que Ele realmente faça coisas grandes pela nossa vida. E nós não somos parceiros dele, nós não queremos criar uma parceria com Ele. Queremos que Ele opere maravilhas em nosso meio, mas na hora da batalha a gente não vai com Ele. Ele fala vem, a gente não vai. Ele fala vai, a gente não faz. Faz isso, a gente não faz o que Ele está mandando. Quer dizer, a gente precisa dele, a gente quer que ele esteja com a gente precisa da operação dele na nossa vida, mas a gente não quer se ligar a ele. Temos que nos ligar a ele. Não adianta ter o coração mole. O choro não vai mudar nada. O que vai mudar é a sua fé em Cristo Jesus. Não que você não vá chorar por situações e situações. Tem várias situações que nos fazem chorar. Mas não significa que eu vou chorar porque eu sou fraco e me entreguei. Não. Eu vou chorar porque eu não quero passar por aquilo e tem um Deus que vai me livrar daquilo. Eu tenho que me unir a Ele. Gente de guerra, que não tem coração mole e que sabe enfrentar as aflições. Não se rende nas aflições. Não se entrega nas aflições, mas busca ainda mais a Deus. Quando ele vai e sobe, o Josué com essa gente de guerra, se une lá a Gibeão, e eles vão guerrear e vão voltar novamente. E aí o que Deus faz? Deus falou, não temas, Josué, eu estou contigo, você vai vencer, não temas, nós somos parceiros, somos unidos aqui, você está comigo, eu estou contigo, esse é o verdadeiro, estamos juntos. Amém? Com Jesus você pode ter certeza, Ele está junto com você de verdade. Não é o amigo que fala estamos juntos, o familiar que fala estamos juntos, e quando você precisa foge e te deixa sozinho. Não, Jesus realmente está junto com você. Amém, Jesus? Lá de cima veio alguns meteoros, pedras do céu, meteoros. Ah, pastor, mas isso foi um fenômeno natural. Acontece isso, há um tempo atrás apareceu na Alemanha um meteoro que bateu lá, quebrou vida a quilômetros, isso é normal, irmãos, a Bíblia fala que foram pedras descendo do céu, diretamente nos reis dos amorreus, no exército dos amorreus, que estavam fugindo, e quem estava atrás deles? Josué com os seus exércitos, do Israel de Gibeão, atrás deles, e as pedras vieram por cima deles e pegaram quem estava correndo, somente os reis dos amorreus, que aquelas pedras pegaram. Se isso é fenômeno natural, então eu não sei o que é sobrenatural. Se isso não é algo tremendo e maravilhoso de Deus, então eu não sei o que é mais. Se você quer alguma prova, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, e isso é recado para alguém que Deus está dando aqui, não sei para quem é. Se você vive pedindo prova de Deus, de que Ele existe, você vai passar por maus lençóis. Ele vai te provar, mas pode se preparar, porque essa incredulidade sua vai te fazer cair. E Deus está mandando dizer isso, hein? Não sei quem é, para quem que Deus está mandando dizer isso. Vai tomar uma pancada, depois não reclama. Não reclama, vai tomar uma pancada, não vai ser fácil, Ele vai te provar, eu existo, mas você vai tomar uma pancada, e é isso que Ele está mandando dizer, hein? Parei até a mensagem para te avisar isso, depois não reclama quando vem pedra do céu sobre a sua cabeça,
Mas ele vai te provar. Você quer prova? Então vai. Se prepara. Porque ele vai provar. Amém, Jesus? Bom, recado dado, Senhor. Recado dado. Quem quiser ouvir, que ouça. Bom, versículo 10. E o Senhor os conturbou diante de Israel. Eu já cheguei no 11, onde eu queria, né? E aí a Bíblia fala que essas pedras desceram. Parceria, irmãos. É disso que eu quero falar com você hoje. Eu preciso ser parceiro de Jesus, unido a Jesus, unido à palavra de Deus. Eu tenho ligação com ela, eu me liguei a ela. Não é ele que se liga a você, é você que se liga a ele. Para de pedir isso. Para de querer que Deus apareça para você e se liga. É você que tem que se ligar a ele. Ele se ligou a você quando ele enviou o filho dele para morrer por você numa cruz. Ele se ligou a gente, a qualquer ser humano que queira acreditar. A Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho único. E todo aquele que crê nesse filho único não vai perecer, vai ter a vida eterna. Amém, Jesus? Então ele já está ligado a gente. E quando eu falo ele ligado a gente, eu não estou falando da igreja. Ele está ligado ao mundo. Ele está ligado a todo ser humano, a qualquer pecador, dos piores pecadores. Ele está ligado a gente. Ele se ligou através do sangue de Cristo. É pacto de sangue que ele fez com a gente. Alguns receberam e alguns não querem receber. Alguns aceitaram e alguns não querem aceitar. Alguns até duvidam, como esse recado que ele mandou dar aqui. Não sei para quem. E questione, não consegue acreditar na Bíblia Sagrada. Só quer acreditar naquilo que convém. O que é bom para mim, eu acredito. O que eu acho que não é bom para mim, eu não acredito. Está brincando com Deus? Com ele não se brinca, a Bíblia fala. De Deus não se escarnece, a Bíblia fala. Amém, Jesus? A gente tem que abrir os olhos. Tem que ter esse cuidado. Somos nós que nos ligamos a ele. Ele já está ligado a todo ser humano. Através do Filho, ele se ligou a nós. Ele amou o mundo. E esse amor fez com que ele se ligasse a qualquer pessoa que passou a madrugada toda na farra. Copacabana, nessa festa aí que a prefeitura gastou 60 milhões para trazer aí. Que você não vai ver a mídia falando mal não, tá? Você vai ver a mídia só falando coisa boa. Parece que ninguém foi roubado, ninguém foi espancado, ninguém foi estuprado, não aconteceu nada naquela festa de ruim. Só aconteceu coisa. Você não vai ver a mídia falar coisa ruim, não. Tá? Mas aconteceu. Aconteceu. Qualquer pessoa, quando entender que Deus já está ligado a ela, e quiser se ligar a Ele, braços abertos, Ele vai abraçar. Não tem um que ele não queira abraçar. Amém, Jesus? O Josué estava ligado a Deus. Quando ele decidiu ir para a guerra, Deus falou, estou contigo. Vamos lá, não tenha medo. E Deus provou ou não provou? Deu vitória ou não deu? Mas Israel e o exército de Israel e de Gibeão tiveram que guerrear também, sim ou não? Tiveram. Não pense que Deus vai fazer tudo por você, não. Comece a fazer a sua parte. Para alguns de nós é muito difícil se consagrar. Eu tenho falado com Deus sobre isso. Senhor, eu preciso orar mais. Eu estou orando pouco. Preciso orar mais. Preciso me separar mais. Preciso ter mais tempo contigo, sozinho. Sem minha esposa, sem ninguém, sozinho. Eu e Deus. Não eu, minha esposa e Deus, não. Eu e Deus. Tem homem que fala para mim, já ouvi isso aí. Ela não quer orar comigo, pastor. Mas que homem é você, irmão? Sua mãe não ora, sua esposa não ora contigo, você não ora. Que conversa é essa? Que desculpa esfarrapada é essa aí? Poxa, se ela orasse comigo, aí éramos nós dois, né? Porque é melhor ser dois do que um. A Bíblia fala melhor ser dois do que um. Mas você não tem vida com Deus, não? Você depende da sua esposa para vir para a igreja? Você depende da sua esposa para fazer alguma coisa para Deus? Mas que homem de Deus é você? A mulher
Ô pastor, se meu marido estivesse comigo, se ele orasse junto comigo, a gente orando junto, eu vejo o senhor e sua esposa, poxa, se vocês orassem junto. Aí eu falo para pessoas, já falei isso para algumas mulheres. Falei, irmã, você sabe que eu quase não oro junto com a minha esposa? A gente não tem esse costume de ficar toda hora dando a mão para o outro, orando. Às vezes nós fazemos isso por alguém, por alguma situação, mas a gente não faz toda hora, não. Ela tem a oração dela, eu tenho a minha oração. A gente ora um pelo outro, está sempre ligado um ao outro, fazendo as coisas um pelo outro. Somos parceiros, somos unidos. Quando ela está mal, eu estou ali. Quando eu estou mal, ela está ali. Mas a gente não fica toda hora tendo a mão para orar. Se não for assim, não vai dar certo. Porque se ele tivesse comigo, a Bíblia fala a oração de um justo. Vale muito em seu efeito. E você agora está arrumando desculpa porque ele não ora com você. Ora por ele. Talvez ele esteja orando mais do que você, só que escondido você não está vendo. Amém, Jesus? Você está entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? A gente precisa fazer parceria com Jesus Cristo, irmão. E se ligar a Ele, se unir a Ele. As guerras virão, sempre terão guerras na nossa vida, mas Ele vai mandar o socorro. O povo já ia fugindo, veio pedra do céu, do nada começou a descer pedra do céu. Nunca tinham visto aquilo. Do nada começou a descer pedra do céu, e as pedras todas direcionadas para os inimigos. Se isso não é sobrenatural, eu não sei o que é. Jó capítulo 22, dá uma olhadinha lá no versículo 21, o que Jó vai falar. Eu preciso estar ligado a ele. Jó, mais à frente um pouquinho, né? Você está em Josué, Juízes, depois de Josué, Juízes, Ruth, 2 de Samuel, 2 de Reis, 2 de Crônicas. Um pouquinho mais à frente. Jó 22, vamos ler aí o 21, todo mundo, vamos lá. O que Jó fala aqui no 22, 21? Une-te, pois, a quem? A Igreja da Graça, ao pastor Ednilson, ao missionário Soares, ao pastor Maico. Une-te quem, pois a quem? Olha, eu falei homem de Deus, hein? E tem gente que está se unindo a pessoa que nem de Deus é. Eu só falei homem de Deus, nome de homem de Deus. E eu vou incluir nessa lista aí o pastor Rogério Pochillo, o pastor Lauro Doriel, senão eles vão me bater depois. Me dar um cascudo. Quer dizer que eu não sou mais homem de Deus? Não, pelo amor de Deus. Todo temor que eu tenho e respeito por esses homens aí. Só homem de Deus que eu conheço. Sei que são homens de Deus. Só que tem gente de Deus se unindo nem a homem de Deus. Quanto mais a Bíblia, a palavra e a Deus, que é quem a gente tem que se unir. Porque a Bíblia revelada é o próprio Deus com a gente. Entendeu? Aí você está se unindo até o pecador, irmãos. Porque é amigo e é parente. Gente que você está pedindo oração, e a pessoa, quando você pede oração para ela vai lá para o cemitério fazer um trabalho. É a religião dela, não é maldade não, ela está querendo te ajudar. Ela está querendo te ajudar, não é maldade não. Você pediu ajuda? Pediu. Ela não tem Jesus, ela tem uma entidade. Ué, você vai para Jesus e ela vai para a entidade dela, qual o problema? Ela está errada? Não, você que está errado. Você tem Jesus, está pedindo ajuda aqui, não tem. Aí você fala, mas ela foi falar com a entidade dela. É claro, ela vai falar com quem? Ela serve àquela entidade, ela é daquela religião. Ela está errada? Ela está certa, ué. Você que está errado. Une-te, pois, a Deus. O que tem de crente pedindo ajuda para pessoas que não conhecem Jesus, irmão? Eu não entendo, sinceramente. Gente de guerra não pode ter coração mole. Estou te falando. Gente de guerra tem que aprender a passar pelas provações e sair mais forte. Não se entregar nas provações. E gente de guerra tem que se unir a Deus. E parar de querer que Deus desça para se unir a você. Ele já está unido a você pelo sangue de Cristo lá na cruz. É você que tem que se unir a Ele.
Amém, pessoal? O Jó está dizendo então, une-te, pois, a Deus, e vai ter o quê? Está faltando paz para você? Vai mais para a palavra, se una mais a Deus. É isso que está faltando, por isso que você não tem paz. Eu não tenho paz, pastor, minha cabeça está agitada, eu não consigo dormir. Está faltando ler a Bíblia, está faltando orar mais. Une-te, pois, a Deus e tenha paz. Por que está faltando paz? Quantas vezes você está lendo a Bíblia? Quais são os horários que você lê a Bíblia? Qual é o seu tempo para ler a Bíblia? Você lê a Bíblia dividindo o espaço com outra pessoa que está falando com você no seu ouvido e quando você lê. Pede para a pessoa, pede licença à pessoa. Porque tem gente que você está lendo a Bíblia e a pessoa vai falando. Vai te mostrando Instagram, vai te mostrando um monte de coisa. E você está lendo a Bíblia, a pessoa não respeita o momento que você está lendo a Bíblia. Você tem que falar para a pessoa, eu vou para o quarto me trancar, que eu preciso ler agora. Ah, mas eu quero te mostrar isso aqui. Mas não pode ser daqui a 20 minutos. É mais importante eu ver essa imagem no Instagram do que eu ler a Bíblia. Conversa com a pessoa, não tenha o coração mole não, fala sério com a pessoa. Não precisa ser grosseiro para fazer isso, não precisa ser ignorante para fazer isso. Só precisa ter o temor de Deus. Amém, Jesus? Tem que ler mais, tem que se unir a Deus. Une-te, pois, a Deus e tem paz. E assim, unido a Deus com paz, o que vai acontecer? Opa! Eu quero que você leia na tela a Nova Versão Internacional primeiro. Coloca para mim aí. A Nova Versão Internacional de Jó 22, 21. Quem está lá dentro? Brian está ficando cada vez mais esperto. Sujeite-se a Deus. Une-te, pois, a Deus. Lembra? Ele já se uniu a nós. Unir-se a Deus é se sujeitar a Ele. Eu não estou ligado nele, Ele fala para eu fazer, eu não faço. Fala para eu não fazer, eu faço. E acho que Ele tem a obrigação de operar quando eu preciso, porque Ele é Deus. Não. Se unir a Deus é ouvir a palavra. Sujeite-se a Deus. Fique em paz com Ele. Como é que eu vou ter paz com Ele se eu não conheço a palavra, irmão? Como é que eu vou ter paz com Ele se eu não ler a palavra? Como é que eu vou ter paz com Ele se eu não respeito a palavra? Como que eu vou ter paz com Ele? Fique em paz com Ele, e a prosperidade virá. Oh, glória a Deus. Pode se preparar para ter prosperidade, irmão. Pode se preparar para os bens de Deus alcançar você. E aí eu não estou falando, nem a Bíblia está falando, só de financeiro. Deus está falando de paz, está falando de bem, está falando de prosperidade, está falando de alegria, de um casamento firme, coeso, unido, de uma família coesa, unida, firme, alegre, de alegria, de paz, de poder deitar e dormir. Tem gente que perdeu o sono, não consegue nem dormir mais, agitado que só. Está faltando se unir a Deus, está faltando se sujeitar a Deus. Nova tradução da linguagem de hoje. Brian, procura para mim aí. Nova tradução da linguagem de hoje. NTLH, é assim que você vai achar. Isso, garoto. Cabra bom. Jó, faça. Aí, os amigos do Jó vão falar direto com Jó. Jó, faça as pazes com quem? Meu Deus do céu, irmão. Tem muita gente na igreja precisando fazer a paz com Deus. Sabe, está na igreja, não é que não está na igreja, mas não está em paz com Deus, irmãos. Tem que fazer, não adianta ser, irmãos, se a gente tem qualquer coisinha no coração contra Deus, contra a palavra de Deus, eu li, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui, não concordo com isso aqui, está na palavra. Quando você diz não concordo com isso aqui, você está dizendo, eu não concordo com o Senhor, é isso que você está dizendo. Volta a ter paz com Deus, irmão. Volta a ter paz com Deus. Para de ser teimoso, teimosa. A gente tem que parar de ser cabeça dura. Não adianta ficar pulando página da Bíblia. Tem um monte de gente hoje fazendo isso. Só quer ler o que convém. O que não convém pula. Porque quer continuar da base para o seu pecado, para a sua vida errada. E Deus está falando na Bíblia, eu abomino isso, e a pessoa não quer ouvir. Não tem como, irmão. Amém? Jó, faça as pazes com Deus. Deixe de tratá-lo como... É forte ou não é? Fala para mim. O Jó, em algum momento, os amigos do Jó, em algum momento, perceberam que o Jó estava criando
uma aversão a Deus, ao Deus dele. O Jó teve altos e baixos. Depois que ele passou pelo que ele passou, coisa seríssima, ter seus filhos mortos, perder a riqueza, ficar muito pobre, ficar doente, da cabeça aos pés, ao ponto de se cortar com telha para poder sentir menos dor. Quer dizer, ele se aplicava a dor para diminuir a dor, o desespero dele. Porque se cortar com telha, deve doer, né? Eu nunca fiz isso, mas deve doer. Então ele se aplicava a dor, ele se autoflagelava para sentir menos a aflição do que ele estava sentindo no corpo com a doença dele. Que coisa séria que o Jó passou, é ou não é? E um homem que a Bíblia fala que é temente a Deus, tá? Não é pecador não, um homem temente a Deus. Você tem que saber passar pelas aflições, como nós falamos semana passada. Gente de guerra sabe passar pelas transgressões, pelas aflições, pelas angústias e sair de cabeça erguida. E é isso que o Jó está sendo exortado nesse versículo. Ele está dizendo: Jó, você volta de novo. Jó, faça as pazes com Deus. Você tem que aprender a passar por essa aflição que você está passando. Deixe de tratá-lo como inimigo. Ele não é seu inimigo. Não é seu inimigo. Ah, mas olha o que está acontecendo comigo. Mas ele não é seu inimigo. Entendeu? Não é. O povo, a gente está falando do Rio Grande do Sul, do que está acontecendo lá, certo? Bom, se o povo de Deus lá começar a ver Deus como inimigo por tudo que está passando, eles não vão se levantar. Mas se o povo de Deus levantar um clamor lá, como nós estamos levantando no país inteiro, pode ter a certeza que tudo vai mudar e vão sair dessa situação mais fortes. Mais fortes. Você vai ver como que o evangelho vai explodir no Rio Grande do Sul depois de sair. Você vai ver só. Espera um pouquinho que você vai ver. Depois você fala comigo. As pazes com Deus, deixe de tratá-lo como inimigo. Aí passa agora, irmão. E assim, fazendo essas coisas, ele dará a você tudo o que há. Oh, glória a Deus. Se prepare para trocar o seu Fusca por um carro do ano. Se prepare para largar o barraco e comprar a casa própria. Se prepare para arrumar um emprego que vai te dar um salário melhor. Se prepare para poder ter mais saúde. Se prepare para poder restaurar seu casamento. Se prepare para o seu filho largar as drogas. Se prepare para coisas muito boas acontecerem contigo. Se você não vê a palavra como inimiga sua. Aí que está a coisa. A palavra não é sua inimiga. Quando ela fala assim, faz isso, e você fala, aí não. Aí não, isso não. Nessa hora você está se fazendo inimigo. O dízimo é uma coisa muito séria. Quanta gente não se firma na igreja por causa de dízimo? É muita gente. Muita gente ama a igreja, irmão, enquanto está louvando. Enquanto o pastor está pregando. Quando o pastor fala de oferta, nem olha para o alto mais. E já começa a se coçar para sair da igreja. É só falar de oferta. Parece que não está escrito na Bíblia, dízimos e ofertas. A pessoa se faz inimiga de Deus. Porque ela não quer ouvir o que ela não quer ouvir, não ouve de jeito nenhum. Ela só quer ouvir a parte boa. Não que a oferta não seja boa, mas para ela não é. Então ela não quer ouvir quando Deus vem e toca na ferida dela. Entendeu? E assim, se sujeitando, como diz a outra tradução, ou deixando de ser inimigo de Deus, ele dará a você tudo o que há de bom. Ele vai prosperar seus caminhos. Diga amém, Jesus. Então eu tenho que ser aliado dele, parceiro dele. Fala, parceria. Deus executa tudo para aquele que se ajunta a ele. Entendeu a frase? Deus, ele executa tudo para aqueles que se ajuntam a ele. Sou eu que me ligo a ele, ele já está ligado a mim. Já está ligado a mim e foi pacto de sangue com o filho dele lá na cruz. Ele já está ligado a nós. Nós é que não estamos nos ligando a ele como deveríamos. Quando eu falo nós, o ser humano, não nós exatamente. O ser humano que não quer se ligar a ele. Cria um ambiente todo místico e quer num Deus místico. Não quer nem olhar para a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia corta o pecado. É uma espada que vem e fere o pecado. E a pessoa se sente ferida. E quer dizer que eu não posso fazer isso então? Se a Bíblia diz que não, não.
Simples assim. Como 1 e 1 são 2. Simples. Se a Bíblia diz que não, não, acabou. Mas a gente não quer ouvir. Alguns não querem escutar. Não querem se unir a Deus. Se une, tem paz, tudo de bom, prosperidade, Ele vai abençoar você. Ele vai estar contigo nas guerras. O Josué, Israel e Gibeá, ou a cidade de Gibeão, eles foram para a guerra, pessoal. Eles entraram na guerra com os 5 reis dos amorreus, tá? E quando os reis foram fugindo, aí Deus veio e mandou pedra do céu. Mas eles foram para a guerra. A gente tem que estar nessa guerra. A guerra é sua, não é minha. Eu estou contigo em oração. Estou aqui para dar a palavra sempre que eu faço todos os meus cultos, eu estou aqui para te dar a palavra. Mas quem vai obedecer ou não é você. Quem vai dizer sim ou não é você. Quem vai aceitar ou não, se rebelar, se tornar inimigo de Deus é você. Isso eu não posso fazer por ninguém. Não tem como, nenhum pastor consegue fazer isso. Aliás, nenhum pastor deve fazer isso, tem que tentar fazer isso. Eu sou muito, mas muito contra quando o pastor começa a se meter na sua vida. Eu não tenho que me meter na sua vida. E acho que pastor nenhum tem que se meter na sua vida. Agora, a gente tem que pregar a verdade. E você vai fazer a sua escolha. Amém, pessoal? Aí, estou falando, expressando uma opinião minha. Meu ponto de vista, pastor nenhum pode dizer que carro você compra, que casa você compra, onde você mora. Há uns anos atrás, um casal de jovem que a gente ama aqui, que é a Raiane e o Luiz, gente que cresceu nessa igreja, desde pequenininhos, casaram. E quando, um pouco antes de casar, falaram comigo, que compraram um apartamento em outro lugar. Eu olhei para eles e disse, é sério? Vocês vão casar e vão largar a gente? E ele falou, não, pastor, não fica triste. Não, estou triste não, estou alegre por vocês. Glória a Deus que Deus deu condição a vocês de comprar apartamento, e vocês vão sair daqui, vão para outro bairro. Eu vou ficar com saudade, de vez em quando vocês aparecem aqui, e de vez em quando eles têm aparecido aqui. E fiquei feliz. Eu não posso chegar e falar assim, não, se você fizer isso, você está em pecado. Foi a igreja de Bangu que te abençoou. Foi aqui que vocês cresceram. Tem que ficar aqui. Porque tem que ficar aqui? Que isso? Quem sou eu? Nada disso, irmão. Eles têm que seguir o curso que Deus deu para eles. E hoje isso é um casal abençoadíssimo. Por onde eles passam, as pessoas tecem elogio desse casal. De vez em quando eu escuto. Pastor, aliás, recentemente o pastor me ligou. Pastor, recebi um casal aqui. Fulano. Conheço. Pastor, isso é uma benção, né? Falei, isso é uma benção. Você pode ficar em paz, pode botar no altar, pode botar para obreiro, fique em paz, esse casal é de Jesus. Não, eles falaram muito bem de vocês aí, e estão aqui com a gente, agora eu vou cuidar deles. Falei, glória a Deus. Amém, pessoal? Pastor nenhum pode mandar na sua vida, que carro você compra, onde você vai morar, com quem você vai namorar, com quem você vai casar. Agora a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Está dando para entender, sim ou não? Salmo 57, fala assim, parceria. Irmãos, Deus executa tudo para quem se ajunta a Ele. Salmo 57, mais à frente umas folhas aí. Já vamos entrar em oração. Salmo 57, versículo 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. É o Davi, tá? O rei Davi. Porque a minha alma confia em Ti. Então a alma do Davi confiava em Deus. E à sombra das Tuas asas me abrigo. E à sombra das Tuas asas me abrigo. Até que passem povo do sul, as asas do Senhor estão sobre vocês. Povo do Rio Grande do Sul, as asas do Senhor estão sobre vocês. Até que passe essa calamidade. 2. Clamarei ao Deus Altíssimo. Ao Deus que por mim tudo Ele executa. Tudo. Se você está ligado a Ele, Ele tudo por você vai executar. Mandou pedra do céu para ajudar o Josué. Algo inusitado, nunca aconteceu, nunca ninguém tinha visto. Viu agora, porque Deus mandou. Aquelas pedras dos céus só atingindo somente os inimigos de Israel. Coisa linda, irmãos. Tem uma história, você pode achar na internet, de uma guerra que o Israel atual enfrentou, e o povo acho que é do norte, que veio para invadir Israel, estava
prestes para invadir, Israel pegaram eles de surpresa. E o comandante do exército, isso você acha aí na internet, essa história, tem até um vídeo falando sobre isso. O comandante, quando ia dar ordem para invadir e tomar Israel, ele viu uma mão enorme assim sobre Israel. Ele fala que ele viu uma mão assim, e ele ouve aquela voz para não fazer aquilo. Ali ele aceita o Deus de Israel. Ele encerra a guerra, fala, não vamos invadir, vamos recuar, e ali Israel recebe livramento. É o que aconteceu com Josué. Vou mandar pedra, e não vão voltar não. Isso já há algumas décadas atrás, no caso. Não estamos falando agora de centenas e milhares de anos atrás, não. Agora estamos falando de algumas décadas atrás. 1964? Hã? Contra o Egito? Então passou, deve ter lido há pouco tempo, tá fresquinho na memória ainda. Amém, irmão? Você acha isso aí? Tem vídeo, o cara falando sobre isso, pessoalmente, dando o testemunho dele e tudo. Enfim, o que eu quero que você entenda é, Deus executa tudo por quem está ligado a Ele. Não é Ele que vai vir se ligar a você, acorda. É você que vai se ligar a Ele. Ele se ligou a nós quando? Quando enviou seu Filho para morrer na cruz. Ele amou o mundo, Ele se ligou ao mundo. A ponte está feita. Somos nós que vamos a Ele agora. Amém, Jesus? Aí, por você, tudo Ele executa. Fala, parceria. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, o que se ajunta com o Senhor, vai ser o quê? O mesmo Espírito com Ele. Rapaz, pensa bem. Se eu me ajunto, se eu me ligo a Deus, eu sou o mesmo Espírito que Ele. Como é que eu vou perder para feitiçaria, para bruxaria, para entidade, para inveja, para olho grande? Como é que eu vou perder a minha batalha? Tem como perder a batalha? Não tem como perder a batalha. Eu me tornei um com Ele. É muito forte, irmão, pensa bem. Quem se ajunta com o Senhor se torna o mesmo Espírito. Vai pensar igual, vai falar igual, vai mudar. Você vê que a pessoa entra na igreja, ela muda completamente. Muda ou não muda? Você não encontra mais daquela pessoa falando palavrão. Pastor, conheço até pastor que fala palavrão. Irmão, foge. Falo isso com todo temor e sem medo de errar. Encontrou o pastor falando palavrão, foge. Pode fugir. Não, ele fala a mesma linguagem que eu. Então você está fugindo de Deus também. Você está em maus lençóis. E esse pastor também está. Quem tem união com Deus muda. O pensamento muda, as palavras mudam, as roupas mudam, as amizades mudam, lugares que frequentamos mudam, nossa cultura, nosso pensamento, nossos desejos mudam. E quando vem alguma coisa do passado, a gente até combate. Quem sabe que não agrada a Deus? A gente até combate quando vem algum desejo do passado. Não tem como, por quê? Porque eu me uni a Ele e me tornei um só espírito com Ele. Entende, irmãos? Quem vê Jesus em pagode, onde tem cerveja de pagode, irmão, é pecador. Você que é de Deus, duvido que você consegue ver Jesus num lugar desse, dançando e bebendo cerveja. Se Ele for lá, todo mundo vai se converter. Era assim no passado. Eu acho muito interessante isso, sinceramente. Não é muito interessante, porque a pessoa que quer ter desculpa, ela fala assim, mas Jesus andava com os pecadores, mas não pecava junto com eles não. Ele ia lá e mudava a vida dos pecadores. Ele não ficava sentado na mesa lá ouvindo pagode com pessoa bebendo cerveja e rotando cerveja na sua cara, desculpa a expressão.
Ele entrava e mudava. E não ficava, não. Mas essa desculpa eu vejo, de vez em quando eu escuto essa desculpa saindo da boca de crente, irmão. Jesus andava, o que tem de mais eu ir lá? Jesus não ia lá para se divertir com eles. Jesus ia lá para mudar a história deles. Tá bom? É só uma dicasinha. Quem está com Jesus, se juntou, se uniu a Ele, vai ter prosperidade, vai ter paz, Ele vai fazer tudo de bom para essa pessoa, Ele vai realizar coisas boas para essa pessoa, que se uniu a Ele. Jó, faz as pazes com Deus, Jó. Faz as pazes com Deus, para que Ele possa abençoar a sua vida aí. E o Jó estava passando por maus lençóis naquele momento. Amém, Jesus? Vamos lá, não acabei ainda não. Segura aí nas poltronas, espera um pouquinho. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, eu vou acabar aqui. Agora sim, eu vou parar aqui. Segundo de Samuel, capítulo 5. Eu quero ver um exemplo. A gente já viu Josué, estamos vendo o exemplo de Josué, né? Mas eu quero ver o Davi aqui com você. O exemplo de uma pessoa que está unida a Deus, irmãos. Como é bom estar unido a Deus. Os filisteus estão vindo contra o povo de Deus, querendo Davi de qualquer maneira. E o Davi fica sabendo. Eu vou ler do versículo 19, então, quando o Davi já vai se preparar para a guerra contra os filisteus, tá? Olha o que diz o 19, 2 Samuel 5, 19. Para a gente fechar aqui a mensagem de hoje. E Davi consultou o Senhor. Davi consultou a quem? Olha, eu vou te falar, irmãos. Eu, como pastor, eu tenho a obrigação de atender você. E eu não faço isso por obrigação, faço com todo carinho, vocês sabem disso. Converso com vocês, atendo vocês, dou conselho, a hora que vocês me ligarem. Só se eu não ouvir, mas se eu ouvir, eu vou parar. E todo mundo que já precisou de uma orientação, de uma oração, sabe que eu estou falando é verdade. Eu estou aqui sempre para te dar atenção. Mas, irmãos, você não pode depender de mim. Você tem que aprender a consultar a Deus. Amém, Jesus? Eu sou só um apoiozinho do nada. Mas bem pequenininho. Você tem que aprender a consultar a Deus. A igreja precisa aprender a consultar a Deus. Amém, pessoal? A gente está perdendo muito, irmãos. Quando eu falo a gente, eu falo a igreja de Jesus. A gente está perdendo muito, porque a gente vive a nossa vida normalmente. Quando o caldo entorna, você sabe o que significa o caldo entornar? Sabe, não sabe? Quando o caldo entorna, aí a gente quer consultar a Deus. Senhor, o que eu faço para resolver isso? E Deus está lá de cima falando assim, engraçado, quando você foi fazer, você não me perguntou. Agora você quer saber como resolve, né? Tá bom, vou te ajudar. Ele é tão bom que ele ajuda mesmo assim. Se a gente aprendesse a consultar a Deus antes, a gente ia ter grandes livramentos, irmãos. Nós teríamos grandes livramentos. Não faríamos coisas, não passaríamos por experiências difíceis que nós passamos, porque não consultamos a Deus. E aí depois, quando o caldo entorna, aí a gente quer falar com Deus, pedir ajuda a Ele, de qualquer maneira, desesperadamente. Já fica a dica aqui, tá? Mas vamos lá. E Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Que coisa boa, né? Então veio Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse, rompeu o Senhor a meus inimigos, diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Então, ele voltou ali vitorioso. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram.
E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns, no mesmo lugar que eles estavam antes. E o Davi subiu e venceu. Agora eles se levantam de novo e no mesmo lugar se agrupam de novo, no mesmo lugar, para voltar contra Davi. Mas por que Deus permitiu isso, irmãos? Por que você acha que Deus permitiu isso? Eu vou te falar. Vou te mostrar isso aqui. A Bíblia fala que o Davi consulta a Deus, Deus manda ele ir, ele vai dar vitória para o Davi. O Davi declara que Deus rompe os inimigos como se rompe águas. Mas aí, olha o versículo 21. E deixaram ali os seus ídolos. Então, os filisteus que fugiram, deixaram suas imagens, seus ídolos, tudo lá. E o que o Davi fez? E os homens de Davi? Mas para que pegaram os ídolos do mundo, as coisas do mundo? A gente erra, irmãos. Ninguém aqui é perfeito, não. Tem coisas que você não tem que pegar mais. O inimigo volta por causa disso. A gente já venceu e o mal está voltando. Parece que não vai embora. Uma coisa parece esse cachorrinho vira-lata que você dá uma comida e dá um carinho, acabou. Grudou em você, não vai sair mais. Tomara que você ame os animais para cuidar bem dele. Porque, poxa, maltratar os animais é brincadeira. Você deu um carinho, ele agora grudou em você, adota logo. Porque ele vai grudar em você. Vai ou não vai? Vai grudar. Vai grudar. Eu lembro quando eu era pequeno, da padaria, meus pais mandavam padaria, então voltando para casa, e vi um cachorrinho branquinho preto, bolinha branca, bolinha preta assim, bonitinho. E eu estou andando e está andando atrás. Eu fiz carinho, comecei a brincar, pronto, acabou. Chegou lá em casa, fiquei com ele, meus pais não queriam, eu chorei, esperneei, meus pais deixaram, ficamos com o bichinho, mas um dia, já andando na rua todo feliz, a família viu. Aquele dia foi triste. Sério, irmão? Eu era criança, pô. Você imagina, o garotinho começou, ele, os pais vieram, é nosso cachorro. Aí meu pai, ele correu atrás do meu filho, a gente está cuidando dele desde então. Mas ele é nosso. Aí eu olhei para o meu pai com aquela cara de... Aí meu pai tem que devolver, é deles, tá na cara que é deles. E eu perdi aquele cachorro com a promessa dos meus pais que iam me arrumar outro. A gente arrumou um vira-latazinho outro lá. Amém, irmãos? O que eu quero que você entenda é, por que o Davi e os homens de Davi pegaram os ídolos daqui dos filisteus, irmãos? Por quê? Para quê? Coisa do mundo, não é mais para a gente. O que aconteceu? O inimigo voltou. Aí é para a gente abrir os olhos. Por que as mesmas coisas estão acontecendo contigo toda hora? Irmão, você tem que se preocupar, sério. Passou toda hora, acontece um acidente. Bati com o meu carro, arrumei meu carro, gastei um dinheiro. Depois que eu arrumei tudo, bati de novo. Arrumei meu carro, gastei mais um dinheiro, peguei até emprestado. Depois que eu arrumei tudo, adivinha? De novo. Tem alguma coisa errada. Ou você é muito braço duro. Não devia nem estar dirigindo. Tem coisa que se repete. Você tem que parar para pensar. Por que isso está acontecendo toda hora? Eu faço isso. A maioria dos pastores fazem isso. Ontem o pastor Mike estava falando, fazia isso. Eu me identifiquei, falei, eu faço a mesma coisa. Quando começa a acontecer as mesmas coisas, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu estou errando em algum lugar. Estou permitindo que o inimigo entre. Estou dando liberdade para ele entrar na minha vida. E eu começo a pesquisar a minha vida. E ver onde eu estou errando. O Davi não precisava pegar os ídolos dos filisteus, irmãos. Eles se reagruparam no mesmo lugar, no Vale dos Refaíns. Só que o Davi estava ligado com quem? O Davi estava ligado com quem? Com Deus. Mesmo ligado com Deus, a gente comete erros às vezes. É a nossa humanidade, né? O nosso ser humano, né? A gente falha, não somos perfeitos mesmo. Mas aí o que Deus fez?
Versículo 22. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi fez o quê? Mesma coisa. Mesma batalha, mesmo lugar, mesmas pessoas, os que fugiram, lógico, né? Os filisteus, mesma coisa. E aí ele consulta a Deus de novo. E aí, o que Deus fala com ele? Não subirás. Dessa vez ele proibiu o Davi de subir pelo mesmo lugar. Ele fala assim: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. Tem umas amoreiras ali, você vai se esconder pelo meio das amoreiras? Eu estava até pesquisando sobre as amoreiras. Amoreiras, perto de amora, árvore de amora. Tem algumas amoreiras naquele local, naquela região, tem as brancas e as pretas, naquela região. Elas são árvores e elas fecham muito, elas são muito, como é que eu vou dizer? Os ramos, eles se entrelaçam e se torna uma árvore muito fechada, entendeu? Então o Davi subindo pelas amoreiras, eles não viram. Ele foi por detrás e pelas árvores das amoreiras. Ali ele estava escondido do inimigo. Outra direção. Na primeira, vai de frente, já dei. Tentaram fugir, não tem jeito. Davi venceu, pegou os ídolos, vacilou, reagrupou de novo, o inimigo voltou, cometeu um erro. Está voltando, você tem que prestar atenção. Agora a direção é outra. Vai por detrás e passa pelas amoreiras ali. Agora, o milagre. Isso aqui para o Davi é a pedra que desceu do céu para o Josué. 24. E há de ser que, ouvindo Davi um estrondo, e há de ser que, é Deus falando com Davi, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezera. Aí ele vence aquela batalha. Os filisteus também ouviram, eu creio. Então ele está passando pelas amoreiras, e nas folhas, aquelas folhas das amoreiras, ele falou: você vai começar a ouvir como se fosse um grande exército. Não faz sentido. São as pedras que desceram do céu para o Josué. No caso do Davi, ele ouviu uma coisa que não faz sentido. Você está vindo nas amoreiras, nas copas das amoreiras, como se fosse um exército chegando. Você imagina os filisteus assustados. Estão vindo por trás da gente, e o exército é grande, hein? Não era, era a copa das amoreiras. Se isso não é sobrenatural, não sei o que é. Deus quer operar o sobrenatural na sua vida. Amém, Jesus? Ele está disposto a operar. E o que precisa? Une-te, pois, a Deus, Jó. Tenha paz. Ele vai prosperar seu caminho. Ele vai fazer o que é bom para você. A única coisa que está faltando é a gente se unir mais a Ele, se ligar a Ele, parceria com Ele, e não esperar que Ele venha se ligar a nós. Ele já está ligado a nós, já está ligado a nós, pelo Filho. Se você então ouvir o Filho, atender, Ele vai se ligar, você vai se ligar a Ele de uma tal maneira, e Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Não há nada que Ele não possa executar para te abençoar. Nada. Ele é Deus do impossível. Aquele dia foi tremendo, irmãos. Você está ouvindo um exército enorme com barulhos nas folhas de uma árvore. Uma coisa de doido assim. Se fosse a gente ia pensar que a gente está ficando doido com labirintite, alguma coisa assim. O que é isso? Sai. Não. O Davi sabia. Davi já tinha sido avisado. Chegou lá, pegou os filisteus tão assustados que venceu fácil. Amém, pessoal? Vamos deixar Satanás assustado. Vamos orar agora em nome de Jesus? Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Senhor, enquanto a gente prepara aqui um louvor para te adorar, hoje é dia de adoração, é um domingo de adoração.
Antes disso, eu venho diante de ti primeiro apresentar a todos que aqui estão. E eu te peço que o Senhor visite todos eles agora. Cada um aqui tem suas batalhas, suas aflições, suas angústias, suas lutas. E alguns estão passando pelas mesmas lutas, por lutas parecidas o tempo todo. Algo está errado. Alguma coisa está errada. O Davi e os homens de Davi erraram, porque pegaram os ídolos dos filisteus. Não era para ter feito aquilo. Era para ter destruído tudo. Mas eles fizeram. Eu lembro do rei Saul, que o Senhor mandou destruir completamente aquele exército, e ele salvou o rei daqueles inimigos, e algumas ovelhas daqueles inimigos. E quando Samuel chegou, ele falou: que barulho de ovelha é essa aí? E ele falou: eu peguei aqui e salvei aqui o rei e as ovelhas. Ele falou: não, mas é para destruir tudo. Jesus, se alguém está passando por batalhas, e parece que essas batalhas estão sendo intermináveis, que ela tenha aprendido com a tua palavra hoje. A sua parte o Senhor sabe fazer bem. Eu não preciso me preocupar com a sua parte. Eu tenho que me preocupar com a minha parte. Em Jó 22, 21 não diz que Deus vai se unir a nós. Diz que nós, o Jó, tinha que se unir a Deus. O Senhor já está unido a gente. Nós é que às vezes não nos unimos ao Senhor. Estamos desligados do Senhor, separados de Ti por causa dos nossos pecados. Mas hoje nós queremos nos ajuntar a Ti, porque aquele que se ajunta a Ti se torna o mesmo espírito com o Senhor, e tem paz, e o Senhor faz tudo de bom, vai receber os bens, a prosperidade. Meu Deus, visita o Teu povo agora. Tem gente que precisa de saúde, outro precisa de uma porta que se abre, outro precisa de uma resposta urgente, mas nós estamos nos unindo ao Senhor agora. E eu lhe peço: envia pedra do céu, se for o caso. Faz com que a copa das amoreiras faça um barulho como de um grande exército, se for o caso. Mas opera as suas maravilhas na vida dessa pessoa. E que ela não tome mais ídolo de Deus nenhum, de povo nenhum. Que ela ande na tua presença para esse mal não voltar. Nenhum mal semelhante a esse. Senhor, é por isso que eu apresento a Ti a vida deles. Eu repreendo toda a força diabólica, toda ação maligna, que volta e meia coloca crise no casamento, que volta e meia coloca crise na família, que volta e meia tenta essa pessoa com os vícios antigos, que de vez em quando volta a atormentar essa pessoa. Mas eu repreendo esse mal agora, e eu digo que esse mal vai embora, em nome de Jesus Cristo. Jesus, o Senhor disse que tudo que a gente pede em Teu nome o Senhor faria, para que o Pai fosse glorificado em Ti. Eu peço a Ti agora, visita essa pessoa, faz a Tua obra, Pai, ainda que seja impossível para nós. Opera as Suas maravilhas. Eu digo a você, Satanás, não toca mais nessa pessoa. Pega o que é seu, tudo que é seu, e fora em nome de Jesus.